Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra falar de Eu Nunca. A nossa terceira temporada da série chegou na Netflix, é a penúltima temporada que vai chegar pra nós. A série vai ser composta de 4, ela já foi renovada pra 4, inclusive o Michael Cimino foi confirmado na 4ª temporada, que é o nosso querido Victor de Love, Victor, então eu tô muito animada pra ver ele na história. Mas essa terceira temporada nos trouxe vários acontecimentos, inclusive a formatura do Paxton e da turma dele, então tem várias considerações aí pra fazer. Vamos lá. Bom, começa com o fato de que a Devi é uma personagem muito chata. Assim, gente, respeito quem adora a Devi, mas ela é uma mala sem alça, assim. E o povo fala, porque ela é adolescente. Gente, todos os outros personagens da série são adolescentes, eles não são tão chatos que nem a Devi. E assim, vocês sabem que eu sempre fui Team Paxton, tá? Sempre deixei muito claro aqui, porque o Paxton é um personagem que pra mim tem um arco super interessante. Eu gosto muito de como ele sempre tá evoluindo. Inclusive nessa terceira temporada ele teve uma trajetória maravilhosa. Foi o personagem mais bem desenvolvido. Eu diria que de todas as temporadas foi o personagem que teve o melhor desenvolvimento de todos. Foi o Paxton nessa terceira temporada. Ele teve muito aprofundamento. Muito legais as cenas dele reconhecendo as coisas que ele fez de errado, pedindo desculpa. E ele sempre tratou a Devi muito bem. Inclusive ele falou pra ela que não tem como eles terem um relacionamento se ela não se amar em primeiro lugar, porque ela era muito insegura, né? Ela não tem esse amor próprio por ela mesma. E isso, gente, a gente conquista estando sozinho, sabe? Porque existem pessoas que elas pulam muito de relacionamento em relacionamento, assim, e elas não têm uma convivência com elas próprias, elas não aprendem a apreciar a própria companhia. Não tô falando que é 100% das pessoas, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, nós aprendemos a nos amar e apreciar a nossa própria companhia estando sozinhos. E a Devi precisava muito desse autocuidado, dela parar de querer fazer as coisas pra agradar os outros, ou pra, enfim, competir com os outros, ou pra conquistar os outros, e sim fazer por ela própria. Então esse momento ali que o Paxton tem falando com ela é muito importante pro desenvolvimento da própria Devi. Pra mim ficou muito claro nessa temporada de que o Paxton é perfeito, e ele é tão perfeito que a Devi realmente não merece ele. Eu torcia pra ela ficar com o Paxton, agora eu não torço mais, porque simplesmente o Paxton é bom demais pro caminhãozinho da Devi. Gente, fazer o quê? Às vezes acontece, um personagem é bom demais pro caminhãozinho de outro personagem. Normalmente as minas são boas demais pro caminhãozinho dos caras, nesse caso é o contrário. O Paxton é too much pro caminhãozinho da Devi. E tudo bem. Até o Ben, que é um mala sem alça, ele tava um personagem mais palatável nessa terceira temporada. E gostei muito das cenas dele na aula de artes, dele utilizando a arte como uma válvula de escape para toda a pressão que ele sempre sentiu de agradar o pai e tudo mais, porque no fundo o Ben é um personagem que tem várias questões também, ele sente essa pressão de ter que agradar o pai, de ser sempre perfeito, até porque ele é o cara rico e tudo mais, e só que assim, ele é muito sem noção, ele é um personagem que não tem noção de classe, não tem noção dos privilégios dele, então eu me incomodo muito com o Ben por causa disso. Gostei muito das cenas dele na aula de artes, acho que ele, aquela garota, acho que é Margot o nome dela, desculpa gente, é muito sério na minha cabeça, mas gosto muito dela, acho que eles têm ali coisas promissoras pra viver. A única coisa é que no final a Devi foi atrás do Ben e ele tinha marcado esse encontro com ela, então assim, fica aí no ar pra saber o que vai rolar nessa 4ª temporada, mas eu gostei porque ele tratou muito bem a garota da aula de artes, eles têm uma conexão interessante, ela desafia ele um pouco, mas ele não trata ela como ele destratou a Devi a vida inteira, então pra mim ele e essa personagem funcionariam muito melhor do que ele e a Devi. Outra coisa maravilhosa dessa terceira temporada foi o desenvolvimento da Eleanor e do Trent. Pra mim eles são um casal divertidíssimo, eu gosto como eles são super opostos, e é um casal que é bem assim caricato, e é essa a proposta deles, assim. Adorei na cena que eles decidiram ficar juntos, que eles estavam subornando um ao outro pra conseguir o que eles queriam, assim, e daí eles decidiram que eles eram almas gêmeas, gente, hilário, assim, gosto muito deles, e essa terceira temporada pra mim foi muito boa, porque focou muito nos outros personagens. Como eu falei, a Devi é uma protagonista bem difícil de se lidar, assim, porque ela é chata, assim, ela tem... É claro que a Devi tem as suas coisas positivas, eu não tô dizendo que ela é uma personagem insuportável, que eu odeio ela, não, gente, eu gosto da Devi, só que ela é chata, a gente tem que reconhecer, né? E foi muito bom pra série nós termos todas as tramas dos outros personagens, nós tivemos muito tempo de tela dos outros, foi uma série bem dividida, não foi assim, a vida amorosa de Devi, sabe? Nós tivemos muitas cenas, por exemplo, da Eleanor com o Paxton, o Paxton dando conselho pra Fabiola, gente, incrível, assim, maravilhoso, adorei essas
outras divisões, assim, dos outros personagens, de saber mais deles. Adoro a Anissa, acho ela maravilhosa. Fiquei triste ali daquela coisa da Anissa ficar afim da Fabiola, e daí a Fabiola chama ela pra sair, e daí no final descobrindo que elas são amigas. Achei essa trama aí, achei um pouco rasa. Talvez a minha maior crítica essa temporada foi que essa trama das duas foi um pouco rasa. Logo a Fabiola tava apaixonada por outra pessoa. Confesso que chegou um momento que eu tava assim, gente, queria que a Anícia ficasse com o Paxton, porque ela é linda, maravilhosa, super divertida, eles foram um casal lindo. Mas enfim, pra mim o único momento assim de ressalva, assim, que eu achei que foi bem raso, foi essa questão aí da Fabiola com a Anissa. Acho que ela super daria um casal muito legal também. E ficou super raso quando viu a Fabiola, já tava afim de outra personagem, então foi isso, né? A gente teve também a inclusão do Des, que é um personagem indiano. Também foi meio que uma facilitação de roteiro, assim, ele surgiu ali pra ser mais um obstáculo na vida da Devi, né? A Devi ficou super afim dele, daí teve toda a questão da mãe do Des, que não queria que a Devi ficasse com ele, porque a Devi tem várias questões, e assim, gente, é bom exporem personagens como a mãe do Des, que tem preconceito com pessoas que têm questões, porque, gente, todo mundo tem questões e traumas da vida, isso é a coisa mais normal do universo. A Devi não é uma personagem tão problemática assim como como a mãe do Des apontou, sabe? Então, assim, eu só achei uma facilitação de roteiro, porque ele entrou ali, já saiu, participou, assim, de meia dúzia de episódios ali na temporada, e logo não tava mais ali, então não sei se havia necessidade do personagem. Espero que o personagem do Michael Cimino na quarta temporada não seja tão descartável quanto ele foi, assim. Achei ele meio petulante, assim, também. A Devi também é assim, né? Então a gente tem que ter muitas ressalvas quando a gente julga um personagem por ele sempre contar a vitória, ou por ele se achar, porque a nossa protagonista Devi também é uma personagem assim. Então fica complexo fazer uma crítica, né, por ele estar agindo errado, sendo que a Devi também age assim. Gostei de ver mais aí da trama, da própria amizade da mãe da Devi com a mãe do Des, da trama da Kamala. Eu gostaria mais de ver dela, porque assim, eu adoro ela, adoro. Acho ela uma personagem super divertida, ela é linda, maravilhosa. Ela apareceu bastante na segunda temporada, eu gostaria que ela tivesse tido mais momentos nessa terceira. Mas pra mim o equilíbrio entre os personagens dessa temporada foi perfeito, assim, vimos muito de todos os personagens. Talvez o Ben tenha sido um dos que menos apareceu, mas provavelmente na quarta temporada ele vai ter um desenvolvimento maior, porque assim, o Paxton tava se formando, era o último ano dele na escola. Foi uma escolha muito acertada, dar um desenvolvimento bem legal pro Paxton. Amei, ele é um personagem muito bacana. Gosto muito do Darren Burnett, né, que é o ator que faz o Paxton. E como ele se formou, provavelmente a gente vai ver menos dele, assim. Não acho que ele vai sumir da série, acho que ele vai aparecer em alguns momentos na quarta temporada, sim, mas provavelmente teremos bem mais de Ben nessa quarta temporada do que do Paxton, e o Paxton merecia esse tempo de tela. Cara, um personagem muito legal, de verdade, assim, fiquei muito feliz com o desenvolvimento dele, como eu já falei. Muito legal ver a amizade dele com o Trent, acho eles super divertidos, e muito legal que ele decidiu, sim, ir para a Universidade do Arizona, que era o sonho dele e tudo mais. Acho muito legal. E, aliás, eu tenho outra crítica, assim, a fazer da série, que no final a gente tem aquele momento onde a Devi foi convidada para ir para aquela escola e tudo mais, e daí ela decide não pensar no futuro e decide ficar em casa. Depois de tantas, assim, claro que ela decidiu isso por ela própria, por ela não ter aproveitado o momento com o pai dela, né, e quando ela viu ela não tinha mais o pai, então ela queria aproveitar mais o fato dela ter a mãe dela. E a minha crítica assim, eu super entendo isso e respeito, acho ótimo também ter essa visão da situação, só que ao mesmo tempo eu vi que a Devi começou a ceder porque os amigos dela ficavam falando, queria que você ficasse. Gente, se a garota tem um sonho de, sei lá, se mudar pro Colorado ou ir pra, sei lá, velho, pra Suécia, cara, ela tem que ir, é o sonho dela, sabe? Não diz respeito a nenhuma outra pessoa da vida dela, o sonho dela. Ela que tem que ir atrás disso e acabou. Então, assim, a minha crítica é que não é a decisão dela, mas é que eu tenho medo de como isso pode impactar nas pessoas, delas acharem que, ali onde a pessoa tá
tá tudo bem e ela pode ficar ali pra sempre. Gente, se você tem um sonho de se mudar, de expandir seus horizontes, de, sei lá, sair do país, vá, viva a sua vida, gente. A vida é uma só, sabe? Você tem que agarrar as oportunidades quando elas aparecem e viver intensamente. Momento de profundidade aqui. Enfim, nós acompanhamos a trajetória da Devi, né, nessa temporada, muito da sua vida amorosa. Uma coisa que me chama bastante atenção é que a personagem que mais a gente tem enfoque de vida amorosa é a Devi. E os outros personagens, a gente tem mais um desenvolvimento deles com a personalidade, com a vida, com seus traumas. A gente tem vários traumas da Devi também com relação ao pai dela e tudo mais, mas o foco maior da protagonista é a vida amorosa dela e dos outros personagens é o desenvolvimento deles. Então, muitas vezes eu acho os outros personagens mais interessantes que a própria Devi. A Devi é uma personagem que, no fundo, na verdade, ela não sabe muito bem o que ela quer, como um retrato bem estereotipado de uma adolescente, né? Ela sonhava em ser popular, em namorar o cara mais popular da escola e passar... Ela quer ir pra Princeton, se eu não me engano. Ela quer ir pra Princeton e o Ben quer ir pra Columbia, mas... enfim, ela tem esses sonhos, assim, e daí quando ela namora o Paxton, que é o cara mais popular da escola, cara, ela começa a desconfiar dele de todas as formas, sabe? E aí, por exemplo, ele pegou lá a carta do Eric pra mostrar pra ela que ela tinha sido o match dele, né? Assim, ele tá errado em mentir, lógico, não tô falando que ele tá certo em ter feito isso. Só que, cara, ele fez isso com uma boa intenção, sabe? De deixar ela feliz. Porque ela já tava encucada porque ela tinha tirado outro cara. Então, assim, a Devi, ela sempre vê problema em tudo. Pra mim, acho que esse é o maior problema da Devi. Ela é uma personagem que é muito próxima de vários adolescentes de hoje em dia, então, assim, super acho válido. E eu amo muito que essa série, ela é protagonizada por 3 garotas não brancas, né? A gente tem a Eleanor, que é de origem asiática, né? A gente tem a Fabiola, que é negra, e a Devi, que é indiana. Então, gente, é muito legal isso. Eu gosto muito dessa inclusão e dessa normalização de personagens de minorias que deveriam ser muito mais populares em histórias, né? A gente tem também Miss Marvel, tem vídeo aqui nos cards de Miss Marvel, que é protagonizado por uma garota com raízes paquistanesas. Então, assim, é muito legal a gente ver cada vez mais séries com protagonistas que fogem desse comum padrão Disney da loira de olho azul, sabe? Eu tenho muita curiosidade pra ver o que Eu Nunca vai trazer na sua 4ª temporada. Eu já vi a criadora falando que é uma temporada muito doce, muito reconfortante. É uma série que me deixa muito feliz, assim. Eu gosto do ritmo dela, eu gosto do senso de humor dela. E eu vou ser bem sincera, eu gostei muito mais da 3ª temporada do que da 2ª. A 2ª temporada me irritou bastante. Eu acho que eu falei isso aqui no vídeo, não lembro bem. Mas essa 3ª eu gostei muito, porque eu gostei demais de ver tanto dos outros personagens, dos seus dramas, das suas questões, porque pra mim Eu Nunca é muito mais sobre todo esse núcleo escolar ali do que exclusivamente sobre a Devi. Então, adorei de verdade, assim, achei a temporada muito legal. Gostei de como eles abordaram os personagens, de como eles evoluíram. E eu tô muito curiosa pra uma 4ª temporada. Quero ver como que esses relacionamentos vão se desenvolver. Quero ver o Michael Cimino, como que vai ter entrado dele aí na série. Espero que o Trent e a Eleanor continuem juntos. Acho eles divertidíssimos. O Trent reprovou, né? Então ele vai continuar ali na escola. E, enfim, gente. Essa temporada nos mostra que tem algumas pessoas que elas fazem coisas erradas, mas que às vezes elas não percebem que elas magoaram as outras e que elas precisam de um toque ou precisam analisar a situação de uma outra visão pra perceber que elas erraram e poderem se desculpar. E isso vale pra todos os personagens, né? Porque a gente tem o foco no Paxton, na evolução dele pedindo desculpa, inclusive muito engraçada a cena que ele começa a ter que pedir desculpa pra um monte de gente porque ele fez muitas cagadas. Nós temos também outros personagens avaliando as próprias atitudes com uma outra visão e aprendendo com esse erro também. A própria Devi, quando ela trapaceia ali o negócio da clube de debate, enfim, a Fabiola, quando ela tá lidando ali com o namoro dela à distância, daí ela tem ali o toque das amigas dela falando, cara, isso não tá bom pra você, né? E daí depois que ela vê a nota dela, ela percebe que ela tem que reavaliar a situação. Então essa temporada fala muito sobre como, quando você enxerga a vida com outros olhos, às vezes você precisa de alguma mudança ou de algum reconhecimento de algo que você errou. Enfim, gostei muito, achei que foi uma temporada bem madura da série, a série tá caminhando muito bem pra sua temporada final. Gostei de verdade, fiquei surpresa, porque a 2ª temporada tinha me irritado bastante, assim, e curti bastante a 3ª temporada. Me contem embaixo o que vocês acharam
dela. E é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima.